vai? Bem, consegue me ver e me ouvir? Oxi! Tudo bem, Bruna? Tudo, Lu. Oi, Caio. Oi, Lu, tudo bem? Bruna, pergunta só interessante, viu? Vou deixar. Senão você já dá uma navalhada aí. Pega as perguntas que eu caso, que acho que ele não aguenta mais ouvir essas coisas. Pode deixar. Caio, já estamos com saudade, Caio. Ah, eu também. Você falou que ia dar a data e você não deu, hein? Você esqueceu. Não esquece, então, de me dar a data. Eu vou dar ainda hoje por seu WhatsApp. Maravilha, então. Hoje, vamos começar? Vamos começar. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Eu Tá estou ouvindo travando um bem, pouco. bem. O pessoal tá falando que Hã? tá travando. O Caio, seu vídeo tá travando um pouco. Estão falando Tá, aqui nos então comentários. deixa eu substituir aqui. Bora? Vamos? Legal? Pô, Deixa eu falar legal? pra minha galera do bem, dar um oi pra minha galera do bem, esses meus seguidores maravilhosos que estão sempre comigo, sempre curtindo, sempre observando, dando opiniões que eu amo. Hoje nós temos Caio Mirabelli, jornalista, escritor, advogado, pesquisador em ufologia há muitos e muitos anos. Ele não quer que eu fale a quantia, porque ele quer dizer que tem 25, sabe, Bruna? Esse é o problema. Mas ele tem muitos anos em pesquisa de ufologia. Caio, prazer em recebê-lo sempre. Você sempre é bem-vindo, é um amigo querido, é um profissional maravilhoso que a gente respeita e admira. Hoje a nossa pauta é... ele saiu, Lu. Onde ele foi? Tem que convidar ele de novo. Deve ter caído a conexão dele. Então tem que mandar o convite. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Tá aí? Tá sim. Vê se apareceu pra você. Por enquanto ainda não. Caio, manda o convite de novo. Ele precisa me chamar de novo. Clica em cima do nome dele. Ali, ó. Já clicou, já clicou. Só falta ele entrar. Entrou, foi. Entrou. Tô aqui. Enquanto você não estava, eu falei um monte de você aqui, Caio. Agora a pergunta a nossa pauta hoje é morte, não? Não, hoje a nossa pauta é um caso de um cara no Brasil que entrou com um pedido no Ministério Público Federal denunciando a existência de reptilianos na política brasileira. Ah, beleza. Aquele cara lá, né? Vamos falar então, Caio, é todo seu, você pode começar. E depois, se der um tempinho, a gente fala alguma coisinha da morte, né? Beleza. Então, vamos lá. No dia 16 de setembro de 2021, a sessão do Conselho Institucional do Ministério Público Federal se reuniu virtualmente para analisar uma denúncia de um homem que afirmava categoricamente que o planeta Terra foi invadido por reptilianos. Na sua fundamentação, de acordo com a denúncia desse cara, os reptilianos, que é uma raça alienígena, estariam criando cópias idênticas de políticos e de pessoas que estariam influenciando na política do Brasil. E para finalizar, nesse pedido, nessa denúncia desse cara, que a mídia não revelou o nome, ele juntou inúmeras provas de supostas fotos. Então, ele usou como provas supostas fotos de políticos e principalmente do presidente da República, que, segundo ele, é a personalidade mais clonada no Brasil há anos. Esse pedido não avançou. O Ministério Público Federal arquivou o pedido, mas saiu na imprensa do Brasil e do mundo inteiro. Entendi. Agora, só para dar uma explicadinha para nossa galera do bem, clona, e aí?
perigosíssimo, porque quando você clona qualquer tipo de pessoa, você se passa por essa pessoa tão bem que quem está em volta nem percebe que não é você, que está lidando com o teu clone, que é um outro ser se passando por você. E isso é perigosíssimo, porque você pode tomar a decisão de um país, de um governo, de uma empresa, até de uma família se passando por uma determinada pessoa. Tá. Isso aí vem dos reptilianos. Os reptilianos é uma raça alienígena que possui 2 a 3 metros de altura, alguns 4 metros. Todos têm rabo, os mais evoluídos têm asas. Tá? É uma raça que vive no planeta Terra há mais de 8 mil, 9 mil anos. E eles são muito inteligentes, eles dominam as ciências exatas, humanas, sociais, biológicas. É uma raça forte de guerreiros, são manipuladores, influenciadores e também possui a potencialidade de se passar por qualquer tipo de pessoa. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa raça alienígena chamada reptiliana, basta ver o filme da Capitã Marvel, que é da Disney, que chega a mencionar a capacidade dos reptilianos de se transformarem em outras pessoas. Entendi. Eles se passam até para um assédio, eles se passam por galãs, vamos dizer assim. Que, por exemplo, tal pessoa que ele quer assediar gosta do Brad Pitt, vai. Adora o Brad Pitt. Aí ele encarna o Brad Pitt e a pessoa fica vendo o Brad Pitt, é isso? Eu quero explicar para a galera entender. Sim, é tão assustador essa raça que eles se transformam no Brad Pitt com o mesmo cor de cabelo, cor dos olhos, mesma etnia, mesma estrutura física, a mesma voz e até as mesmas habilidades. É assustador o que essa raça faz. Olha, Caio, eu tenho vários amigos ufólogos, sabe? A metade diz que eles são do bem, a outra metade diz que eles são do mal. Existe um meio termo? A grande maioria são seres malignos, mas a microminoria que é boazinha, que é ética, mas a grande maioria, mais de 90%, são malignos, sim. Entendi. Quer dizer, bonzinho mesmo é difícil. É raro, é a microminoria que é boazinha. E o cara que entrou com o processo, hein, Caio? Ele entrou com o processo contra quem, hein? Que eu quero saber tudo agora. Vou te explicar. A função do Ministério Público é fiscalizar a aplicação da lei e denunciar eventuais criminosos, né? Então, ele procurou o Ministério Público, ele até usou um instrumento jurídico chamado notícia de fato. A notícia de fato é uma demanda que você submete ao Ministério Público. Então, aconteceu um crime na minha rua, eu sei que é um criminoso, eu sei o tipo de crime que ele está praticando, eu tenho a opção de ir na delegacia de polícia registrar ocorrência contra o criminoso ou ir diretamente ao Ministério Público para que o Ministério Público apure, levante e investigue para decidir se vai processar o tal criminoso ou não. Nesse caso, o cara foi direto para o Ministério Público, ele pegou inúmeras fotos, inúmeros relatos e protocolou essa denúncia no Ministério Público e o Ministério Público resolveu apreciar o que esse cara estava falando e entenderam em arquivar por falta de base científica, base jurídica para eles processarem. Agora, esse cara, ele é teimoso e ele prometeu que vai correr atrás do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que ele force o Ministério Público Federal a investigar esse assunto de forma profunda e tomar uma decisão, uma atitude jurídica para tentar combater essa invasão que o Brasil está tendo dessa raça alienígena. Entendi. Aí, digamos que ele ganha a causa, né? Quem que paga essa causa aí? O Ministério Público Federal, se ajoelhar às fundamentações e pedidos desse cara e correr atrás do prejuízo, vai ter muita dificuldade, porque como é que você vai rastrear os reptilianos que estão se passando por políticos e pessoas estão interferindo
no andamento de governos, empresas e famílias. Esse cara, para poder convencer o Ministério Público Federal, na minha humilde opinião, primeiro ele tinha que fazer o deverzinho de casa. Qual era o dever de casa? Ter a capacidade de rastrear pelo menos 2 ou 3 reptilianos para que o Estado possa identificá-los e achá-los para tomar uma providência jurídica cabível, prendê-los, apreendê-los, né, interrogá-los, mas enquanto não fizer isso, é uma missão impossível. Tem uma pergunta aqui para você, Caio, do Xandão, hein? Ele pergunta o seguinte: se essa raça aí entende bem de política, se eles são esquerda ou direita? Qual é a intenção deles? Essa raça reptiliana, ela é muito preparada e tem muita inteligência que usa para o mal. Em alguns países, eles jogam pelo campo da esquerda ideológica. Em outros países, eles jogam no campo da direita. Em outros países, eles jogam no campo do centro. Então, aonde é interessante o tipo de jogo político, eles aplicam. No Brasil, eles estão muito tendentes a aplicar certas ideologias de esquerda. E já que entramos nesse assunto, eu vou te explicar o porquê. Tem certas pautas da esquerda que eles querem aplicar não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em parte da Europa, com o intuito de diminuir a taxa de natalidade das pessoas desses países, para que eles possam ter facilidade em dominar territórios, sem precisar fazer guerras ou outro tipo de artimanha. Então, eles diminuem a taxa de natalidade, esses países ficam sem pessoas para defender o território, povoar o território, e eles vão tomando o território. Quais então, as pautas que eles... Oi? Caio, quais os países que eles já estão? Vamos lá. Brasil, Estados Unidos, eles estão na França, na Itália, na Alemanha, na Holanda, Portugal, Espanha. Eles estão tomando o Ocidente, estão enfraquecendo o Ocidente, estão diminuindo a taxa de natalidade desse povo todo para conquistar os territórios desses países, e eles são muito amiguinhos, estão utilizando e manipulando os chineses na geopolítica mundial. E a sua opinião sobre isso? A sua opinião? Eu acho que a gente tem que começar a combatê-los imediatamente, sem depender de Ministério Público, sem depender de polícia, sem depender de CIA, FBI. Então, como é que a gente faz para resistir a eles? Só tem 2 formas de combatê-los. É a gente praticar a caridade, a assistência. Por que, Lucimara? Porque o reptiliano, ele influencia na dimensão física, na dimensão energética e também na dimensão espiritual. Ele influencia em tudo. Então, quando a gente pratica assistência, a gente evolui espiritualmente, a gente faz o outro melhorar espiritualmente, e a gente começa a enfraquecer a influência energética e espiritual desses seres. Então, o primeiro passo é praticar caridade. O segundo passo é votar nas eleições em pessoas não comprometidas com essa raça, em pessoas comprometidas com a ética, em pessoas comprometidas com a caridade, com a assistência, com a cosmoética, para que no campo físico tenha um enfrentamento mais solidificado contra os políticos que essa raça manipula. Então, são 2 caminhos: caridade e votar certo. Certo, tudo bem. Concordo. Mas assim, como é que a nossa galera do bem vai saber se eles são ou não reptilianos e se eles estão desse lado? Como saber isso? Que não é todo mundo que tem uma visão, né? Como o Caio Mirabelli, lógico. Lucimara, você tocou no assunto super polêmico. Deixa eu ver como é que eu vou lhe responder. Olha só, não é difícil. É as pessoas que não querem enxergar. Então, vamos lá. Como é que, quando aparecer um candidato a um partido político que defenda várias agressões contra a dignidade humana,
contra os direitos humanos. Quando você vê um político defendendo aborto, quando você vê um político defendendo legalização de drogas, quando você vê um político defendendo uma religião sobrepondo as outras religiões, um pé atrás com esse cara. A senda, ou se não é reptiliano, trabalha para eles. Então, pela postura, né, do cara, a gente já sabe. Pelos papos do cara, pelas ideias que ele defende, a gente já sabe. Entendi, tem que ficar de olho nisso. Mas tem que se começar uma campanha, né? Abordando esse assunto para as pessoas ficarem ligadas nessa postura e na hora, né, que tenham a maior cautela na hora do voto. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que observar isso tudo. Tá. Vamos falar só um pouquinho da morte? Que as pessoas que sabiam que eu ia fazer essa live com você, a primeira coisa que elas falaram, mas fala da morte. Eu detesto falar sobre isso, né? Mas seria legal. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar. Caio Mirabelli, jornalista, escritor, advogado e pesquisador em ufologia. Estamos batendo um papo gostoso com ele. Agora nós vamos perguntar o seguinte. Caio, como que é morrer? Depende de você. Quando você é uma pessoa calma, tranquila, pacífica, serena, que não tem amarras psicológicas, amarras materialistas, a morte sai do seu corpo físico e você está tão bem dado pelos nossos irmãos espíritos positivos que vão te encaminhar para uma dimensão paradisíaca. Quando você é uma pessoa presa a dogmas, presa a vícios, presa a pessoas, aí a morte é ruim, porque aí você sai do seu corpo físico e fica do lado dele ali, não consegue sair dali, e ainda corre o risco de ser raptado por seres malignos que vão te encaminhar para uma dimensão infernal. Então, depende do estado de espírito da pessoa, depende do equilíbrio emocional da pessoa, depende do que ela é afinizada. Tá, isso aí você está me dizendo o que é morrer. E a morte em si, o que é a morte? A morte é um processo biológico onde cada um de nós um dia irá descartar um tipo de corpo. Eu quero que os telespectadores entendam que todos nós vivos utilizamos 4 corpos. Nós utilizamos o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético e o corpo físico. O biológica é quando a gente descarta um desses 4 corpos e passa a usar somente 3. Então a gente mantém o corpo mental, o corpo energético, o corpo emocional e joga fora, descarta o corpo físico de carne. Isso é a morte. Então, e quando a gente vai para essa outra dimensão que alguns nos esperam, existe nessa dimensão realmente trabalho, as pessoas trabalham, as pessoas vivem normalmente como se estivessem nesse plano aqui? É assim que funciona? E purgatório, existe o purgatório? O que é o purgatório? Eu quero perguntar tudo uma vez, para você não escapar. Vamos lá. O mundo espiritual e o mundo físico são iguais. O nosso plano físico aqui, a nossa vida física, nada mais é do que uma caricatura mal feita do mundo espiritual. Não me interessa se você vai para o paraíso, para o inferno, para o purgatório. Nas 3 dimensões você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ser um ser social que vai ter que se relacionar com amigos, com colegas. Você não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, não tem domingo. Você trabalha todos os dias. Você passa a adquirir um cargo, uma função, uma responsabilidade. Vamos lá. E eu continuo a mesma pessoa? Eu sei que eu sou eu? Você continua a mesma pessoa e daqui a 250 anos, quando a Lucimara for embora, ela vai continuar sendo a Lucimara Paris, apresentadora e jornalista, só que do lado de lá. Mas eu vou saber
que sou eu. Não Você tem vai aquela saber coisa, que é você. aí você perde a consciência, aí tal. Não tem, então. Vamos aprofundar agora. Vamos lá. O que é o paraíso? Agradável, amável, prazerosa, que possui outros espíritos com a cosmoética, com a ética, aquela pessoa que respeita os animais, os insetos, qualquer forma de vida. Isso é o paraíso. Dentro do paraíso existem níveis hierárquicos, dos espíritos mais evoluídos ao menos evoluídos. Então você tem planos de espíritos pouco evoluídos e do bem. Outro plano, você vai subindo o elevador, há vários degraus nessa dimensão. No outro plano, espíritos mais ou menos evoluídos do bem. No plano mais alto, os espíritos mais evoluídos também do bem. Assim é o paraíso. O que é o inferno? O inferno é uma dimensão horrível, onde tem muita densidade, onde tem muito dor, sofrimento, porque é um ambiente que vive espíritos anticosmoéticos, antiéticos, que são afinizados com crimes de inúmeras espécies. Tá? Dentro da dimensão inferno, existem zilhões de espíritos do mais alto nível evolutivo até do menor nível evolutivo, e também há graus hierárquicos. Na baixo e baixo, os menos evoluídos, de cima mais ou menos evoluído, mais acima, os evoluídos, todos maus. O que é o purgatório? Eu costumo chamar o purgatório de egodimensão. Por quê? Quem vai para o purgatório não foi nem para o paraíso e nem para o inferno. Ele está numa dimensão intermediária. É aquela pessoa que ela é anticosmoética com ela mesma. Ou seja, ela é materialista, ela possui vícios, mas ela não faz mal a ninguém. Ela faz mal a ela. Ela não faz mal a ninguém. E como ela está presa ao tabaco, às drogas, ao álcool, ou aos excessos da vida, o excesso de trabalho, o excesso de esporte, o excesso de estudo, essa pessoa está presa no plano físico. Ela morreu, ela já descartou o corpo dela de carne, mas ela continua naquela rotina dela. Se ela é fumante, ela fica fumando o dia inteiro durante anos, sem perceber que já morreu há muito tempo. Se ela é alcoólatra, ela fica bebendo anos, sem perceber que já morreu há muito tempo. Se ela é uma pessoa viciada em esporte, que joga basquete durante horas, ela está lá jogando basquete anos, sem perceber que ela já morreu há muito tempo. Então, o purgatório eu chamo de egodimensão nos meus livros, né? O purgatório é isso. Um dia... Umbral é a mesma coisa que purgatório? Não, umbral é sinônimo de inferno. Umbral é inferno. É a linguagem espírita do inferno. O umbral é a linguagem espírita do inferno. Tá? Então, assim, já aquela dimensão, aquela coluna espiritual, nosso lar, que o Chico Xavier psicografou do espírito André Luiz, seria um paraíso na linguagem espírita, tá? Então, assim, quem quiser aprofundar o assunto sobre as dimensões espirituais pode assistir o filme Nosso Lar, que, na minha humilde opinião, não é o melhor filme brasileiro, não. É o melhor filme espírita da história da humanidade, que ele mostra direitinho, bonitinho, como é que funciona as dimensões espirituais. Entendi. Você deu uma explicação aí, cara, você sabe que a gente pira, né? Eu hoje, por exemplo, já vou dar umas voltas aqui achando se eu estou vivo ou não. Será? Tem esse perigo desse plano aqui acontecer isso? Não. Vamos lá, vou te explicar como é que a gente supera essa dificuldade de saber se está vivo ou não. Vamos lá. Eu estou deitado na cama. Eu dou o comando para o meu braço esquerdo levantar. E meu braço esquerdo não levanta, calma. Vou dar o comando agora da minha perna direita se mexer. Minha perna também não se mexe. Calma. Vou tentar levantar. Eu não levanto, ou seja, o meu corpo físico não responde aos meus comandos, tem alguma coisa errada. Então, a partir daí, você percebe se você está morto, se você está em coma, se você está desmaiado ou outra
coisa. Entendi. Não tem escapatória. Eu disse nem a técnica para saber se está vivo ou não. Caio, e esse cordão que todo mundo fala, o cordão de prata? Fala um pouquinho sobre o que é o cordão de prata. Tá. Se lembra que aqui no início eu falei que nós temos 4 corpos. O cordão de prata nada mais é do que um cordão de energia que conecta, que prende o corpo emocional ao corpo físico. Tá? Quando o cordão de prata ele é rompido, o seu corpo emocional ele não tem mais conexão com o corpo físico. Isso é a morte biológica. Tá? Para quem não sabe, quando a gente vê um espírito materializado, a gente está vendo um psicossoma. O que é o psicossoma? Nada mais é do que o corpo emocional daquele espírito. Então a gente vê o espírito na nossa frente materializado, ou vulto, a gente está vendo o psicossoma, o corpo emocional daquele recém-desencarnado, daquele recém-falecido. É isso. Entendi. Caio, todo mundo que morre passa pelo umbral ou não? Ou tem gente que já vai direto para uma outra tendência, para o céu, vai? Olha só, depende da pessoa. Tem pessoas que morrem e acordam, já está no paraíso. Tem pessoas que morrem e acordam, já estão no umbral. Tem pessoas que morrem e acordam ainda aqui no plano físico, e dependendo do que vai emanar nos seus pensamentos e sentimentos, vem uma equipe de espírito socorrê-la e levá-la para o paraíso. Tem casos que a pessoa morre e acorda ainda nesse plano físico, começa a pensar um monte de pensamento e sentimento negativo de raiva, ódio, frustração, medo. Aí vem uma outra equipe no umbral que pega ela e leva para o umbral. Então, cada pessoa é uma reação. Cada caso é um caso. Entendi. Bruna, alguma pergunta aí, Bruna? Sim. O que seria o Sete Além? O Sete Além nada mais é do que uma dimensão do umbral. É uma cidade que é um baixo nível evolutivo, muito densa, muito maligna, muito pesada, que vivem espíritos afinizados com a antiética, com a anticosmoética, e que se organizaram numa cidade. É uma cidade do umbral, uma cidade do inferno. Agora, eu queria falar uma coisa, rapidamente. E eu acho que até pergunta dos nossos telespectadores. Como é que eu sei para onde eu vou? Vou falar agora. Se eu sou um cara que tenho pensamentos e sentimentos éticos, eu vou para o paraíso. Porque durante o meu tempo de vida na Terra, eu produzi pensamentos e sentimentos positivos, bondosos e elevados. Eu sou um cara que produz pensamentos e sentimentos negativos, patológicos, criminosos, ao longo de inúmeros anos, eu vou para o inferno, eu vou para o umbral. Mas tem uma outra pergunta aí. Mas tendo em vista que são milhões, bilhões, trilhões de paraísos e infernos, para qual que eu vou? Vamos lá. Segundo a psicologia, nós temos 4 tipos de personalidade. Então você tem a personalidade dos racionais, idealistas, guardiões e artesãos. Cada personalidade tem um conjunto de qualidades, potencialidades e defeitos. Mas eu não vou entrar na psicologia. Eu vou entrar agora, vou voltar para o nosso assunto. Existe o paraíso e o inferno e o purgatório da personalidade guardiã, racional, idealista, artesã. Então, o Caio é de personalidade idealista e for um cara cosmoético do bem, o Caio, quando falecer, vai para uma dimensão dos paraísos dos idealistas, onde todos esses espíritos têm a mesma personalidade que o Caio e também são cosmoéticos e bondosos. Mas se o Caio, de personalidade idealista, for um cara criminoso que produz pensamentos e sentimentos negativos e patológicos, quando o Caio falecer, ele vai para uma dimensão, o inferno, de espíritos que também têm a mesma personalidade do Caio, idealistas, e também são o quê? Criminosos, malignos, anticosmoéticos. Entenderam? Entendeu, Bruno? Sim, entendi. Ó,
mais pergunta, pode fazer. Você acha que uma pessoa, tipo Lázaro, antes dele ir direto pro inferno, ele tem a possibilidade de se arrepender? De ter lá nos 45 do segundo tempo, ter uma salvação? Vamos lá. O assassino. Isso. Ah, tá. Não, porque pode ser. A gente pode se arrepender minutos antes de morrer. E nesses 5 minutos antes de morrer, produzir pensamentos e sentimentos de arrependimento verdadeiro, real, a pessoa consegue sim ir para o paraíso. E tem outros casos de pessoas que morreram mais com convicção, ficaram 100, 200 anos no inferno apanhando, sendo torturado, escravizado, se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas condutas, e esse espírito será o que? Resgatado por uma equipe de espíritos evoluídos do bem do paraíso, que vai até o inferno pegá-la e transmigrá-la para o paraíso, encaminhá-la para o paraíso. Mas então, Caio, que vantagem Maria leva aí? Porque é o seguinte, se tem uma pessoa então que é do bem, e a vida inteira só tem pensamentos bons, só emite energia boa, enfim, é do bem. Aí tem uma outra que só fez terror. A vida inteira só encheu o saco das pessoas, só falou mal, só praticou o mal. Aí, um minuto antes de ir embora, ela se arrepende e acabou. Quer dizer, tudo que ela fez de mal é perdoado? Qual é a vantagem da pessoa do bem que tem aí? Qual é a vantagem? Vou te falar agora. Essa pessoa do mal que conseguiu se salvar nos últimos minutos de vida vai ficar de boa? Não. Porque não se esqueça que ela ficou 60, 70, 80 anos fazendo mal e isso gerou karma. E ela vai ter que pagar esse karma mais cedo ou mais tarde. Ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Já quem fez o bem a vida inteira, não há karma a pagar. Está de boa hoje, amanhã e depois de amanhã. Para quem não sabe, o que é o karma? Vamos desmistificar isso aí. Karma é causa e efeito. Se eu beber água, agora daqui a 1 hora eu vou no banheiro urinar. Isso é karma, causa e efeito. Eu só urinei porque eu bebi água, tá? O que é o karma na espiritualidade? Se você faz mal a Lucimara, se você não se reconciliar e não conseguir o perdão da Lucimara, nessa vida ou em vidas futuras, a Lucimara poderá fazer o mesmo mal com você. Isso é o karma. Então, essa pessoa que ficou delinquindo anos e se salvou nos minutos finais, um dia ela vai ter que reencarnar de novo. Vai ter que voltar para o plano físico. E aí ela vai ter que pagar os acertos das maldades que ela plantou lá atrás. Entendi. Caio, nós vamos ter que voltar muitas vezes, hein? Se não foge mais agora, que a gente vai dar muita explicação. Tem muita coisa para perguntar, não dá tempo. Mas por hoje tá bom, né? Só chamar, estarei sempre à sua disposição. Nós vamos chamar, nós temos muitos assuntos para falar. Fora os ETs, que tem muita coisa para falar, tem o mundo paralelo, né? Que a gente precisa... Tem muita gente interessada nesse mundo paralelo, muita gente. Tem muitas pesquisas, muitos depoimentos que as pessoas leem e querem saber, né? Aí nós precisamos voltar. Caio Mirabelli, nós falamos, galera do bem, nós falamos com jornalista, escritor, advogado, pesquisador em ufologia, Caio Mirabelli. Mas vai estar mais vezes com a gente para responder todas as perguntas que vocês precisarem se informar. Vocês podem mandar para a Bruna também, a Bruna está aí para atender a gente, né, Bruninha? Isso aí. Tem mais alguma para encerrar? Vamos voltar rapidinho nos reptilianos. Já teve algum reptiliano preso no Brasil? Boa. Não teve, porque os reptilianos são muito inteligentes, têm dons parapsíquicos, têm muita força física, eles têm o dom da invisibilidade, eles têm o dom da clonagem. Então, dificilmente a gente consegue combatê-los com coisas físicas. Arma de fogo, bomba ou algema. A gente só vence eles nas energias e na espiritualidade. Então, não tivemos essa sorte de ver um, então.
Mas quem sabe, né? Não, ainda. Quem sabe, Quem sabe no futuro. Acontece. Ó, mas qualquer prisão, qualquer terrorzinho naquele ambiente lá, sabe, lá, já é uma esperança pra gente, né? A gente vai dizer, olha, ali tinha reptiliano. Ó, se você quiser... Nós vamos ter um sinal. Se você quiser aterrorizar o reptiliano hoje, antes da meia-noite, antes de dormir, ora o Salmo 91 que você começa a incomodar eles. Então eu incomodo, porque todo dia eu oro no 21, o 23, o 70. Eu vou ir. Por aí. Por aí. Caio, obrigada, viu? Foi maravilhoso o nosso papo. Bruna, obrigada. Até a semana que vem, então. Obrigada mesmo. Caio, manda pro zap aí o dia que você vem. Mando hoje ainda. Tchau. Gratidão pela oportunidade e uma excelente noite. Beijo. Tchau.